Oi, gente. Vamos dar uma olhada aqui agora na última parte que a gente tem aqui de programação linear, né? E a gente vai ver justamente de onde que sai aquela tal palavra dual que a gente tem falado aqui esse tempo todo, né? E é o que a gente chama de problema dual, né? Então vocês viram, a gente tem o simplex primal e o simplex dual, né? Isso porque a gente tem um modelo primal e associado a esse modelo primal, a gente tem um outro modelo, tipo um espelho dele, que a gente chama de modelo dual. Né? Essa dualidade ela aparece em várias áreas, né, da ciência, na física, por exemplo, na elétrica, né, você tem um circuito elétrico primal de tensão e um circuito elétrico dual, por exemplo, de corrente, né? E um corresponde ao outro, enfim. Bom, não vou entrar nessa parte, né, de física 3, mas vamos lá. Aqui é um pouco mais simples, tá? Então, o que a gente chama de modelo primal, né, é o modelo natural, aquele modelo que a gente estuda o nosso problema e faz o modelo normal, o modelo natural dele. Tá? Esse modelo a gente chama de modelo primal, ou modelo de programação linear comum. Tá? A esse modelo primal a gente tem associado, tá, um modelo dual. Né? Esse modelo dual vai ser uma transposta, tá? Um espelho dele. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Aqui eu tenho um modelo primal onde eu estou maximizando um lucro sujeito a uma quantidade máxima de recursos, tá? Eu quero maximizar meu lucro, mas eu tenho o máximo que eu consigo usar dos recursos e um modelinho simples, tá? A esse modelo eu tenho associado a minimização do uso dos meus recursos ou do desperdício dos meus recursos, tá? Sujeito ao máximo que eu consigo de usado dos meus produtos, tá? Ou o máximo que eu consigo do uso desses recursos, né? Então vejam que do lado de cá eu tenho uma função de maximizar com esses coeficientes aqui. Aqui eu tenho a função de minimizar, onde os coeficientes da minimização são justamente os valores do vetor B daqui. Ó, tá? Veja aqui, ó, 3, 4, 9. Está aqui, ó, 3, 4, 9. Né? E aqui embaixo eu vou ter os meus recursos, tá? E esses recursos vão ter uma quantidade mínima que vão ser justamente os lucros que eu tenho aqui em cima, ó, 5, 2, 5, 2. Tá? Vejam que essa matriz aqui embaixo, ó, multiplicando esse y, tá, vai ser justamente a transposta dessa outra matriz aqui. Né? Aqui eu vou ter três restrições e duas variáveis. Aqui eu vou ter três variáveis e duas restrições. Tá? Vai ser justamente a transposta. Tá? Muito bem. Então, eu vou ter essa equivalência entre os dois modelos. Tá? O que é variável no primal passa a ser restrição no dual, o que é restrição no primal passa a ser variável no dual, tá? E essas variáveis y que eu tenho aqui, ó, vão ser justamente aquelas tais variáveis duais que a gente viu lá atrás, né? Com toda a interpretação econômica e tal. Aquelas variáveis duais, ou aqueles preços duais, né, vão ser justamente esses y que eu tenho aqui. Tá? Então, isso aqui é uma tabelinha só para fazer a transformação. Né? Então, quando eu tenho variáveis maior ou igual a zero, no outro problema eu vou ter restrições maior ou igual a zero, né? E vice-versa. Então, os sinais das variáveis de um lado vão determinar os sinais das restrições do outro lado, e os sinais das restrições de um lado vão determinar os sinais das variáveis do outro lado. Né?
Se eu tiver um problema de maximização, o dual vai ser de minimização e vice-versa. Tá? Então essa tabelinha pode ser usada para poder fazer de um modelo você conseguir o outro, não é só seguindo essa regrinha aqui. Tá? Aqui eu tenho um exemplo bem genérico, né, onde eu tenho um modelo aqui de maximização, eu tenho algumas restrições do tipo igual, algumas restrições do tipo menor ou igual, algumas variáveis aqui são maiores ou iguais a zero, e outras variáveis são livres. Né? Eu posso ter isso, variáveis que podem ser negativas também, eu posso ter, por exemplo, temperaturas negativas. Né? Nos nossos modelos a gente não está mexendo com isso, mas isso pode existir na prática. Né? Então, esses sinais das restrições aqui vão ditar os sinais das variáveis do dual. Tá? E os sinais das variáveis do lado de cá, né, se a variável é maior ou igual a zero, se é livre, etc., vai ditar os sinais das restrições no dual. Tá? Então, aplicando aquela tabelinha de regras, eu teria isso daqui no meu dual. Tá? Muito bem. Dentro desse aspecto do primal e do dual, a gente tem algumas regras ou algumas leis que vão permitir que a gente, tendo uma solução de um lado, a gente consiga a solução do outro lado. Tá? Vamos ver para que isso serve logo mais. Né? Mas, então, só colocando aqui essas regras. Tá? Então, vamos supor que eu tenha dois problemas, um primal e o seu correspondente dual. Tá? O primal tem as variáveis x e o correspondente dual as variáveis y. Tá? Se o meu primal for de maximização, tá? O meu dual vai ser de minimização. E nesse caso, o que vai acontecer, tá, é que o meu f de x sempre vai ser menor ou igual ao g de y. Tá certo? Quando esses dois aqui igualarem, tá, significa que eu tenho a solução ótima dos dois lados. Tá? Ou melhor, quando eu tenho também, né? Quando eu tenho soluções viáveis dos dois lados, essas soluções são ótimas. Né? Ou seja, a solução ótima, o valor da solução ótima do primal vai ser exatamente igual ao valor da solução ótima do dual. Tá? No primal a gente tem o c vezes x, no dual a gente vai ter o bzinho são aqueles termos do lado direito do primal. Tá? Esses termos do lado direito do primal vão ser os coeficientes de custo do dual. Né? E a gente fazendo essa multiplicação, eu vou ter exatamente o mesmo valor quando essa solução for ótima dos dois casos. Tá? Além disso, a gente tem também uma forma de passar de uma solução para outra usando essa propriedade chamada de propriedade de folgas complementares. Tá? Então, bom, primeiro, o que a gente tem? A gente tem a solução do primal, então vamos supor que o primal seja de maximização. Tá? Então, de maximização, a gente vai aumentando o valor até atingir a solução ótima. Tá? No dual, a gente tem a minimização, tá? Que vai começar com um valor alto e ela vai caindo. Quando ela bater junto com o valor do primal, quando os dois valores forem exatamente iguais, significa que eu tenho o ótimo dos dois lados. Tá? E eu tenho também uma propriedade que mostra a correspondência entre as folgas dos dois lados e as variáveis dos dois lados. Tá? E ela vai me dizer o seguinte, olha, eu não vou entrar no aspecto matemático aqui, tá? Não vem o caso, e também a gente não vai guardar isso. Quem tiver interessado no aspecto matemático, é só olhar lá no livro do Tarra, ou em qualquer outro, que mostra esse desenvolvimento aqui. Tá? Mas na prática, o que a gente tem é o seguinte,
Se eu multiplicar, ou a multiplicação, né, das variáveis do primal vezes as folgas correspondentes do dual, sempre são iguais a zero. Tá? Lembram que a variável do primal corresponde a uma restrição do dual. Tá? A variável, cada coluna do problema primal corresponde a uma linha de restrição no dual. Tá? Então, eu estou pegando essa variável do primal e estou pegando a variável de folga da linha correspondente do dual, tá? E a multiplicação dessa variável do dual com a variável de folga a variável do primal com a variável de folga do dual tem que ser zero. Tá? E eu tenho também o outro lado, tá certo? Eu tenho a linha do primal, a restrição do meu modelo primal corresponde a uma variável do meu dual. Tá certo? Essa linha, essa restrição do primal tem uma variável de folga. Se eu pegar essa variável de folga dessa restrição do primal e multiplicar pela variável dual da linha correspondente no modelo dual, isso também tem que ser igual a zero. Tá? Então, essas duas equações que eu chamo de propriedade das folgas complementares. E elas permitem com que, tendo uma solução primal, eu consiga obter a solução dual direto sem precisar resolver o problema. E vice-versa. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Ó. Eu tenho um modelinho simples, duas restrições e duas variáveis. Tá? Duas restrições, duas variáveis. Isso vai corresponder aqui no meu dual, também a duas restrições e duas variáveis. Aqui eu tenho, na verdade, a minha forma padrão. Tá? Minha forma padrão. Então, no meu dual, eu vou pegar as minhas colunas aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Está aqui, 1, 2, 3. Certo? Ó, na coluna do x1 aqui, eu tenho os coeficientes 1, coeficiente 2, e eu pego o lucro daqui. E transformo isso aqui numa restrição. 1, 2, 3. Tá? A outra também, 1, 3 e menos 4. Está aqui, 1, 3 e menos 4. Tá? Então, essa coluna do primal vai corresponder a uma restrição do dual. Tá? E os meus coeficientes aqui, tá, do lado direito, né, 4 e 18, vão se transformar aqui nos meus custos do dual. Tá? Se a gente resolver o modelo primal, resolvendo esse modelo aqui simplesinho, eu vou ter x1 é igual a 9, x2 é igual a 0, S1 é igual a 5, tá? E S2 é igual a 0. Então, duas restrições, duas variáveis na base, x1 é igual a 9 e S1 é igual a 5, são as duas variáveis básicas, tá? E as outras duas são não básicas, f é igual a 27. Tá? Então, a gente vai pegar esses valores aqui e transformar isso na solução do dual sem ter que resolver esse modelo dual. Tá? Então, vamos lá. Solução ótima do primal. Eu tenho aqui o modelo dual com as variáveis de folga e as variáveis duais. Tá? Então, vamos lá. Solução ótima do dual, se f é igual a 27, o g também é 27. Eu sei disso. Tá? Muito bem. Eu tenho aqui as folgas complementares, então vamos aplicá-las. Tá? Pegando aqui, eu teria x1, variável do primal, vezes a variável de folga do dual, correspondente. x1
W1. Essa multiplicação tem que ser igual a zero. Tá? Se essa multiplicação tem que ser igual a zero e o x1 é 9, então W1 é zero. Tá? W1 é zero. Tá certo? Um outro que eu tenho, olha só, eu tenho que a variável de folga do primal S1 vezes, isso corresponde àquela primeira restrição do primal. Tá? Essa primeira restrição do primal vai corresponder à primeira coluna do dual, que é Y1. Tá? Então eu vou ter S1 vezes Y1. Esse produto tem que ser igual a zero também. Se esse produto tem que ser igual a zero e S1 é 5, então Y1 é igual a zero. Tá? Então com isso a gente já obteve uma variável dual, Y1, tá? Y é zero, e W1 é igual a zero também. Tá? Se Y é zero e W1 é zero, a gente consegue inferir o Y2, né? Isso aqui vai zerar e eu vou ter 2y2 é igual a 3, então y2 é igual a 3 meios. Tá? Então tá ali, y2 é igual a 3 meios. Se y2 é igual a 3 meios, eu substituo aqui embaixo, tá? E consigo o W2, então o W2 vai ser 8,5. Tá? Então, fazendo algumas operações bem simples, algébricas ali, usando a complementaridade de folga, a gente consegue obter todos esses valores aqui do modelo dual. E eu poderia fazer o contrário. Tá? Tendo o modelo dual, resolvendo ele, eu consigo obter a solução do primal da mesma forma. Tá? Bom, até agora, matematicamente confuso, né? E vem a pergunta, e daí, professor, para que isso serve? Tá? Então, calma lá.